Eu também tive uma decepção fodida na igreja, velho. Fodida. Só que quando eu saí, eu saí entendendo que o problema nunca foi Deus. O problema Isso aí. eram as pessoas que lá Isso. estavam, tá ligado? Eu falei, cara, eu tô falando de uma igreja de... Quando eu saí, tinha 20 mil membros. E eu participava ali, eu era voluntário, pô. Eu trabalhei no som da igreja. Tudo que eu sei de som hoje, quando a gente começou o podcast aqui, uma mesa de som, como fazer as coisas, ganho e tal, essas paradas, eu aprendi na igreja, pô. Uhum. Passei 7 anos, foram 7 anos e 5 sendo voluntário. Então eu vi a igreja de 5 mil membros chegar a 20 mil, pô. De uma igreja intermediária para uma igreja grande e agora tá num palácio, sabe? Então assim, o backstage ali das coisas da igreja, eu vivi tudo, pô. Pastores extremamente arrogantes, ignorantes, sabe? Pastores sem nenhum tipo de. Você não. Sabe quando você não vê Deus nessas pessoas? Porque ela tem um pouco de Uhum. poder e acha que pode tratar as pessoas do jeito que elas querem, sabe? Eu saí da igreja, vou falar aqui rapidinho. Se você tiver com tempo também pra ouvir, viu? Sim. Eu, eu era casado e me divorciei. Eu fui afastado. Eu vou resumir bem rápido aqui. Eu fui afastado das minhas operações ali, né? Como voluntário e tal. Era um negócio que eu amava fazer. E aí eu fui afastado. Eu fiquei afastado 1 ano. Eu podia ir, mas não podia trabalhar. Eu podia ir só pra assistir culto e tal. Tinha que dar dízimo. Ninguém obriga, mas você sabe, né? Se você tem a fé ali e tal, você acaba dando dízimo ali, uma oferta aqui, outra acolá. É, E aí, depois de 1 ano, eu fui conversar pra voltar e deixaram eu voltar. Mas só demorou uma semana. E aí me tiraram de vez da parada. Só que nesse meio termo, desse 1 ano aí, desse ato, né, que eu fiquei fora ali, uma pessoa que tocava na banda principal da igreja foi pego em adultério com uma pessoa que fazia parte ali da fotografia, se eu não me engano. E com esse cara, não aconteceu absolutamente nada. É No isso outro aí. domingo, o cara tava no altar tocando de novo. Eu falei, porra, isso aí tá errado, velho. Isso aí tá errado. Não é Deus. Deus tá vendo lá de cima e tá. O que é que vocês estão fazendo aí? O que é que vocês estão fazendo? A menina foi escorraçada da igreja, tá ligado? Ela foi escorraçada da igreja. Eu falei, não, velho, não é Deus. Meu problema não é com Deus. Meu problema é as paredes, tá ligado? Quem comanda aquele treco É, ali é, que é a eles cúpula. que eles chamam de um lugar sagrado, tá ligado? E o cara era, se eu falar a profissão vai ficar foda, né? Mas foda-se. O cara era o designer da igreja, ele tinha um emprego na igreja e ele ganhava também pra tocar na igreja. O instrumento é foda também. O cara era baixista, tá ligado? Então assim, o cara fazia parte da banda principal, tudo que tinha sabe, detalhe na igreja, tudo que tinha que foi de coisa gráfica, era o cara que fazia, porque tipo, o cara não perdeu absolutamente nada, pô. Eu me separei sem traição, sem briga, sem violência. Só me separei. Divorciei, legal, o papel assinado, tudo. E saí e fui escorraçado, tá ligado? O cara foi pego, o cara era casado, irmão. O cara era casado. Foi Não pego em deu nada, adultério. né? Não deu nada, irmão. Absolutamente nada. Passou uma semana, o cara tava no altar, tocando. Eu falei, aqui não é mais pra mim. Só que eu não saí pro ateísmo. Eu saí e falei assim, Uhum. cara, eu não entro em uma igreja mais, assim. Eu posso ir ali em uma ou outra e tal, porque eu ainda sou um cara de fé, tá? Mas pode dizer assim, vamos voltar a frequentar a igreja. Eu já fico assim, ó. Por melhor que seja a igreja, por melhor referência que o pessoal dê, tamanho da igreja, eu não tenho vontade. Deus pode tocar no coração? Pode. Fala assim, não, velho. Vou tocar no seu coração e agora você vai congregar naquela igreja ali. Sabe? Mas aí você já fica todo fechado, todo trancado. Você vê uma coisinha errada na igreja, você fala, ih, é a mesma coisa.
tá ligado? Então eu tive esse problema aí, por isso que eu saí da igreja. Mas passei muito tempo e assim como você, se decepcionou na igreja. Sim, sim, acontece, é normal, né? Natural, humano, né? Mas depois que passa a poeira baixa, a gente vai, né, botando tudo no lugar de novo, né? Hoje eu Exato. até falo pro pessoal, né? Eu acho que igreja é legal, assim, como a questão cultural, a questão de um freio moral, mas tudo depende do seu desenvolvimento intelectual e até mesmo espiritual. Eu falava isso ontem na live. Então, que o pessoal falou, mas você ao mesmo tempo que elogia, você também critica. Claro, claro, eu vou passar pano. Se eu passasse pano, iam criticar também, né? Sabe Exato. como é que é? Então, se eu ver um erro, eu falo, essa postura dos cristãos está errada. Essa postura da igreja, a igreja instituição, né, está errada, né? Agora, isso aqui eu vejo que é uma coisa positiva, né? Como eu falei ontem, na própria igreja que eu estava, eu falei, olha, assim, eu não me arrependo de ter passado por esse processo. Como processo, foi um aprendizado. Cada um vai ter o seu processo. Talvez não passando por esses mesmos meandros, mas o meu foi assim. Eu não me arrependo de ter passado lá os anos que eu passei, não. Agora, não é mais para mim, igual você falou, não é mais para mim. Né? Você foi um cara de ética, você viu um erro ali, inadmissível com a conduta teórica da coisa, né? Que não era para aceitar um negócio desse, e você falou: Ó, não posso botar mais o meu pé aqui, porque eu estaria concordando. Né? Onde eu Exato. mantenho minha presença, eu concordo. Então não posso estar ali. Então, ou isso vem por algum escândalo até mesmo, ou você vem pelo seu conhecimento que cresce. Chegou no momento que, assim, eu voltei a ser cristão, eu até defendo as igrejas em algumas pautas, mas assim, aí me pergunta, então qual igreja que você está então? É muito fácil defender e não praticar. Por que você não pratica então? É porque para o meu avanço intelectual e espiritual, a igreja não acompanha mais. Parece uma soberba, mas não acompanha. Porque tudo que o pastor for falar, eu já estou cansado de saber. Primeiro, ponto. E outra, eu vejo também que eles falam muitos erros em relação à teologia, mas isso é outro assunto, né? Uhum. A maioria das igrejas, principalmente evangélicas, são muito judaizantes, pregam muito Antigo Testamento, e a minha linha atual, espiritual, não concorda mais com isso. Então, assim, o que, que eu faria lá para ficar com raiva do pregador? Eu prefiro não frequentar. Agora, eu reconheço que para muitas pessoas esse processo é necessário, Sim. né, que traz muito freio moral, traz uma educação, uma postura. Reconheça. Se você for ver, compara as mulheres da igreja com a daí de fora, que é chamado popularmente do mundo, né? Sim. A vestimenta, o vocabulário, do povo em geral, até mesmo da igreja. Uhum. Pô, você quase não ouve palavrão, você não ouve palavrão, na verdade. Não houve. Não tem aquela coisa. As mulheres são mais bem vestidas, com decência. Essas coisas, né, cara? Principalmente as igrejas mais tradicionais, né? Sim, sim. Mas as mais neopentecostal é mais liberal, né? Mas assim, mesmo assim, você vê que é um comportamento muito melhor. Eu prefiro que a pessoa esteja na igreja do que aí, pô, curtindo o carnaval, no baile funk, ouvindo trap. Eu prefiro. Só que teologicamente eu não concordo mais com o modelo que eles abordam ali. Entendeu? Igrejas como eu vim, como a Igreja Universal, é altamente judaizante, né? O Edir Macedo prega muito o Antigo Testamento, porque é muito conveniente, porque o Antigo Testamento exige de você o quê? É você sacrificar, e nesse sacrificar eles fazem uma ponte que hoje em dia é o sacrifício de dinheiro, né? Você Exato. abrir mão do seu dinheiro, da sua renda, dos seus bens e tal. Então é bom para eles fazer isso. E eu tenho uma teoria também que é pró tudo isso aí, é pró-sionismo, né? Porque eles se infiltram através da maçonaria nas igrejas para divulgar a cultura sionista, a cultura judaica, no meio cristão, que não era para ser assim, né? Primeiro que Jesus não era nem judeu, Jesus era palestino, não falava hebraico, falava aramaico. Entre todas essas questões aí que a gente estava abordando sobre Palestina e Israel, então se criou toda essa confusão porque a Igreja Católica botou tudo no mesmo livro, compactou e toma aí. Outros livros foram considerados apócrifos. A Bíblia católica é muito mais volumosa do que a evangélica, porque tem mais livros no Antigo Testamento.
teve Apocalipse que não foram colocados, teve Apocalipse que está na Bíblia, entrou os 49 do segundo tempo. Tudo isso as pessoas não têm noção, cara. Os deuses do Antigo Testamento ali você vê claramente um politeísmo no Antigo Testamento ali. Adoração aos deuses El, a Sirá, né? Um monte ali, cara. O Javé é só mais um deus de um panteão pagão, né? É um deus ali colérico, vingativo, ciumento, um deus de um único povo. E você já vê nos evangelhos que a palavra se abre a todo mundo, que é uma rivalidade incrível, uma arquirrivalidade, na verdade, com os líderes judeus, né? Paulo, que era fariseu, se converte e isso gera uma ira tremenda. Então você vê ali uma separação e eu tô nessa corrente, né? Que o pessoal chama aí popularmente de gnosticismo. Então eu posso me considerar hoje um cristão gnóstico. Eu não ligo para esses termos, eu acho uma palhaçada, mas o pessoal entende assim, né? Não Que é, é mas o chamado pessoal de cria cristão. os termos e coloca nas suas costas, tá ligado? Ele te obriga a carregar aquele termo. É, Aí eu sou obrigado a falar nesses termos para o pessoal entender o que eu sou. Né? exato. Mas eu não ligo para esses termos, essas terminologias, né? Que alguém criou alguma coisa e te empacota entendeu? E bota aquilo ali para tu seguir. Eu não sou assim, entendeu? Entendi. Muita gente não entende, porque eu me digo conservador, mas, por exemplo, estou defendendo a Palestina, o pessoal fica meio assim, sabe? Não entende. Exato. E isso também dificulta o quê? Você conseguir, por exemplo, no YouTube, inscritos. Porque as pessoas gostam de um pacote fechado, todo prontinho, dado por alguém ou algum grupo. Aí ela compra aquilo já prontinho, mas Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, tem esses dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!